Tema da palestra: projeção virtual da pirâmide e controle das forças da natureza. Primeira coisa, quando eu resolvi colocar esse título auspicioso, virtual. Por que virtual? Porque a força da pirâmide está em tudo. Isso que a gente precisa entender. Que a gente vai trabalhar em cima dos conceitos de hoje, o porquê a pirâmide foi a forma mais utilizada pelos antigos, que seguiam uma determinada força e consciência em conexão com as energias de cima. Por que foi a forma mais escolhida? Por que hoje, quando você vê os arqueólogos correndo o planeta, falam, como é possível você ter pirâmide aqui, essas pirâmides de milhares de anos atrás, e do outro lado do planeta também tinham pirâmides? Como que esse povo se comunicava se não tinha direito avião, satélite? Que tipo de coisa era essa? Puxa, então existe um porquê. Tem uma linguagem, né? Tem uma linguagem e tem que existir um conhecimento do que é a pirâmide para você usar. Então, quando os antigos utilizavam as pirâmides como formas de construção para expressar e simbolizar uma forma de conectar as energias cósmicas e celestes, aí que vem o nome, pirâmide. Pira é fogo. Você fala, olha, aqui nessa sala tem uma pira hoje. Você fala, tem álcool, tem braseiro lá dentro. E mide, você pode fazer uma correlação com medida. Então, pirâmide é a medida do fogo celeste, do fogo cósmico. Porque quando esses seres eles vieram para a face da Terra, eu vou explicar um pouquinho melhor isso também, a primeira coisa, eles estavam no universo celeste. Aí eles caíram aqui na face da Terra. Quando eles chegaram aqui na face da Terra, eles falaram, vamos ter que transformar isso aqui num lugar bem próximo de onde nós estivemos. Seria mais ou menos assim, quer ver vocês entenderem isso? Vamos supor que acontece um grande cataclisma. Aí sobram alguns seres humanos, mas todas as casas e etc. foram destruídas. Como a gente traz esse arquétipo em nós, devagarzinho a gente vai começar a construir isso de novo. Casas, devagarzinho vem shopping de novo, vem partido político. Começa a construir tudo o que a gente tem dentro de nós. Então foram isso que os anjos fizeram quando eles entraram no jogo evolutivo. Eles falaram, nós viemos de determinados locais que tinham uma determinada força, então agora aqui na Terra, nós vamos devagarzinho, de acordo com a nossa possibilidade, o avanço da humanidade, que progrediu depois que nós chegamos aqui, o que nós vamos fazer? Vamos fazer da Terra o símile do que é o céu. Daí que surge um dos 7 princípios herméticos, que é o da correspondência. O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Existe até um livrinho muito interessante, que eu recomendo como leitura, ele é fininho e tem uma linguagem que não é tão difícil, falando bem aportuguesado, Kybalion. Alguém já ouviu falar nesse livro? Que é o Kybalion? Os 7 princípios herméticos. Você dá download gratuito na internet dele. Ele não tem nenhum autor, é colocado como os 3 iniciados que fizeram o livro. É o quê? É assim, com C. Kybalion. Tem muita gente que na pronúncia fala Kybalion, não importa, o que importa é entender os 7 princípios herméticos. E o da correspondência é fantástico, e tem tudo a ver com o universo das pirâmides, tudo a ver. Então vamos entender de onde vem essa medida desse fogo celeste, essa energia, como que ela se projeta aqui. Uma primeira coisa que seria interessante a gente ter o conhecimento são 2 constelações que, na verdade, são 2 grandes pirâmides. Uma é a famosíssima constelação de Órion, e a outra é a constelação do Cruzeiro do Sul. Constelação do Cruzeiro do Sul. Quando nós pegamos a energia dessas 2 constelações, elas, na verdade, são 2 pirâmides que fazem a energia se projetar aqui no planeta Terra, que é onde nós temos o palco da evolução do momento atual vigente. Vocês viram que já mandamos sonda até Plutão. Não tem vida como nós conhecemos no sistema, que nem nós temos aqui no planeta Terra. A onda de vida, a forma como está fluindo, hoje é planeta Terra, que é propício para o desenvolvimento das emanações que vêm de uma forma celeste. Então aqui
essas duas constelações são, na verdade, duas pirâmides celestes, ou portais. Daí que você pega tantas civilizações antigas entrando em sintonia com essas constelações, principalmente essa. Essa é a mais famosa. Essa é a mais famosa. E existe também uma estrela que é muito famosa em relação a essas forças, que se chama Sirius, que também está nesse universo aqui. Que está nesse universo, não é? Inclusive, fazendo uma brincadeira, se você pegar um pouco a mitologia, Órion, o caçador que vai atrás das Pleiades, as suas irmãs, na mitologia você vai começando a entender os mistérios. Então, se vocês se aprofundarem, é interessante. As Pleiades, que são 7 energias femininas, ligadas aos mistérios da civilização Atlântida, das rainhas Atlantes, que a consciência delas se projetou para cá. Órion é o grande caçador, que vai atrás delas. E o cachorro de Órion está ligado a Sirius. Daí, quem assistiu Harry Potter aqui? Quem assistiu? Ninguém assistiu Harry Potter, né? O tio do Harry Potter não era o Sirius Black? E ele, quando ele se transformava no quê? Quem lembra? Num cachorro, que era o lobo. O mistério de Sirius. Estão entendendo? Então daí que vem o nome, ele se transforma no cachorro preto. Vocês, Harry Potter, acho que todo mundo, né? Então envolve um pouquinho desses mistérios. Uma coisa interessante de Órion, que o ápice de Órion, como pirâmide, vamos desenhar uma pirâmide aqui, vocês vão entender. Pirâmide, né? Tá ali, tá cá. As Três Marias é o cinturão de Órion, a parte superior dessa primeira pirâmide cósmica. Então, quando você olha Órion, aqui está o desenho. Então, aqui tem outras 4 estrelas, olha aqui, ó, fazendo a base. E uma trindade em cima. Que seria o 5º ponto. Então, se você olhar um dia, ó, a constelação de Órion, estamos agora em maio, dava para ver ela de uma forma fantástica esses meses agora aí, se você olhava para o oeste. Alguém viu? Às vezes em cima, agora ela está sumindo, agora ela vai embora para voltar só o ano que vem. Ela vai ficar visível em outros continentes. Então você vê ela assim, ó. Se você olhar Órion, é assim, parece uma ampulheta. Esse é o cinturão de Órion, o caçador, que aqui tem uma estrela em cima também, que é a cabeça dele, o corpo e tal. Dá para ver isso facilmente na internet se você pesquisar. Então, na verdade, a constelação de Órion é uma pirâmide. Aqui você vê os 4 embaixo, 3 em cima, então na verdade ela é assim. Então, antes de ter a projeção de determinadas hierarquias aqui no planeta Terra, que com o tempo originou o que nós chamamos de Atlântida, que foi a civilização anterior à nossa, as projeções desses anjos, primeiro ela vinha aqui para a realidade das Três Marias, daí que você ouve muitas escolas falarem que existe o uno trino. Nunca ouviram falar esse termo? Quando você ouviu falar no uno trino, está falando dessa energia aqui, ó, dessa energia de Órion, que são hoje, nós chamamos de Três Marias. Então essa energia vem para cá e depois ela se modula no quaternário. E aí depois essa energia, como força piramidal cósmica, continua a descida dela. Órion, como diz os orientais, que eles falam que é o espírito de Brahma, ela é um portal das energias espirituais, para uma fácil compreensão, para ela se tornar uma energia anímica. Anímica de alma. Anímica de alma. Então é um portal de energias espirituais para uma força anímica. E essa força anímica começa a dar o quê? Forma ou corpo, ainda no sentido celeste, para essa energia espiritual. Os orientais falam que essa energia espiritual é chamada de Sattva. Sattva de luz, Daí que você pega alguns seres fantásticos da humanidade que eles falam que são Bodhisattvas. Se algum dia você pegar algum livro de teosofia, ou que pegue o conhecimento mais no seu sentido prístino e verdadeiro, prístino de antigo, eles chamam esses seres de Bodhisattvas. Cristo era um Bodhisattva, ou um ser que tinha um corpo todo modulado dessa energia, ou seja, ele já estava bem próximo de Deus com a sua vibração na Terra.
Estão começando a sacar o que é pirâmide? Quando você começa a entender ela em você, você tem condições de fazer essa ascensão para trazer essa energia de cima. Estão entendendo o que vai ser a projeção espiritual? Primeiro você entende ela. Não se preocupe que daqui a pouco a gente fala as rezas e os milagres, mas eu tenho que passar o conceito inicial do processo, senão vira uma reza inócua, sem sentido, né? Então essa energia, ela está em nós. Então esses portais, entre aspas, dimensionais que você pode atingir com a sublimação da sua consciência, traz hoje essas pirâmides cósmicas. Então o primeiro é Órion, vocês entenderam Órion? Então Órion é o primeiro portal, onde a energia causal primordial resolve vir para a Terra. Ela passa aqui pelas Três Marias, as 4 modulações e começa a descer. Aí ela vai cair aonde? No Cruzeiro do Sul. Que o Cruzeiro do Sul, essa é mais fácil ainda, é uma pirâmide também. Se você olhar o Cruzeiro do Sul, você tem 4 estrelas. E essas 4 estrelas têm no seu centro aqui a estrela de Magalhães ou a intrometida, que é menorzinha. Por que ela é menorzinha? Porque na verdade não é que ela é menor, ela está mais distante, porque ela é o cume da pirâmide que vai receber as modulações de Órion. Então ela começa a dar força para a energia de Órion. Então essa mesma pirâmide que tinha o uno-trino lá em cima, esse uno-trino aqui vai se tornar uma força só. Vocês entenderam? Ali ele está com uma trindade, aqui ele vai tornar uma unidade, que é a estrela Magalhães, que também tem as 4 na base. E aqui a energia, ou a força aqui, já é uma energia anímica. Aí não estou falando de ser humano, anímica no sentido de força celeste. Então aquela que era uma energia mais pura em Órion, que é essa primeira pirâmide, quando ela modulou todas as suas forças vibracionais e inicia sua projeção, ela vem para cá, e o que era trindade se torna uma unidade, que seria o 5º princípio aqui, de 4 que estão embaixo. Aqui você já pode ter no Cruzeiro do Sul, veja que interessante, daqui a pouco eu vou detalhar melhor. Você tem os 4 reinos, você tem as 4 forças elementais, todo o quaternário da humanidade, que hoje nós estamos no universo do 4, está em relação a essas 4 estrelas que estão aqui. E o 5º princípio, quando você harmoniza essas 4 forças, que são 4 estados de consciência, está na base aqui. Que seria o quê? Quer ver? Um exemplo. No norte está o reino mineral, no sul está o reino vegetal, no leste está o reino animal e no oeste está o reino humano. Não são os 4 reinos que nós temos aqui? Aqui, no ápice da pirâmide, quando você harmoniza, sendo que o ser humano é aquele que aglutina as 4 energias, surge o 5º ponto, que é o anjo, que é o mestre interior de cada um. E essa energia vai fazer o quê? Vai subir para Órion, porque você se harmonizou e despertou o anjo, então você se torna um Bodhisattva. Já pensou? Rala muito, hein, cara? Isso aí não é fazer uma palestrinha de 2 horas que vai fazer isso não, hein? Aí você se sublima mais ainda, você retorna à fonte. Quem fazia isso eram os grandes mestres quando meditavam. Um exemplo, Buda meditando e falando que ia para o Samadhi, Nirvana. Ele estava fazendo isso. Ele estava elevando a sua energia, que seria mais, na verdade, uma sublimação, e estava indo embora. E depois que essa energia chegou no Cruzeiro do Sul, só para fechar, ela se modula na estrela Sirius, que manda, como um sol, a energia de criação para a Terra. Então você poderia dizer, ó, 2 pirâmides declaradas, 2 pirâmides. Essas 2 pirâmides cósmicas, elas representam a origem de toda a modulação do que existe no universo manifestado. Então não dá para enxergar que é uma pirâmide isso aqui, ó, se você olhar a formação dessas. Aí o pessoal fala assim, poxa, mas eu olho o céu, eu vejo o Órion ali, eu vejo o Cruzeiro do Sul no sul, por isso que é Cruzeiro do Sul. É porque a nossa visão em relação às estrelas hoje, sendo que a gente ainda está em franca evolução, não enxerga o céu da forma correta. A gente enxerga ele de forma distorcida. Por isso que a energia de Sattva em Órion, quando chega no Cruzeiro do Sul, ela se chama Rajas. Que isso são tudo vibrações. Rajas
é força. Força. Essa energia de Sátiva passou por Órion, continua a descida, se projetou aqui, de Sátiva se torna Rajas. E essa energia de Rajas como força, sendo que ela é uma vibração, pelo fato do ser humano estar atrasado, quando ele olha, ele vê o Rajas não da forma correta. Então, por isso que dizem em alguns livros, agora fica fácil entender se um dia você se defrontar com isso, que um ser humano comum, quando fala para um ser muito especial, eu vi isso, esse ser especial ri, que ele sabe que na verdade está tudo meio distorcido, não está da forma verdadeira. Quando você se encontra num estado vibracional diferenciado, se você olhar para o céu, você vai enxergar ele verdadeiro, e não ele distorcido como está. Não é que ele está distorcido, é que a nossa visão não permite que a gente enxergue ele como ele é. Por isso que quando você pega os grandes profetas, os seres iluminados, que quando eles olham assim, eles veem determinadas visões vindo do céu, porque eles estão enxergando o céu da forma correta. Então eles enxergam as hierarquias, eles enxergam os anjos, eles enxergam toda essa energia vindo da forma correta, né? Então isso é a vibração de Rajas. Para depois, quando sai do Cruzeiro do Sul, vem para Sírius, onde você tem a energia de efeito. Onde você tem uma energia que, como termo oriental, sendo que eu falei de Sátiva e Rajas, você tem a energia de Tamas. Que Tamas é uma energia mais física, mais projetada no lugar onde ela tem que realmente demonstrar uma manifestação. E onde que Sátiva, Rajas e Tamas se projetam? Na Terra. Então a Terra é produto da vibração de todo esse processo aqui que eu falei para vocês, que envolvem as pirâmides. Entenderam as pirâmides no sentido causal? Porque aí depois você começa a entender por quê que começaram a construir pirâmides aqui. Claro que se você leva um conhecimento desse para uma pessoa que pega a ciência oficial puramente racional, que ele quer comprovações, ele não vai conseguir. Só se ele aceitar o lado oculto e começar a experimentar, porque eu acredito que esse é o caminho da física com a espiritualidade, fazendo paralelos que daqui a pouco faz a humanidade ir para o lugar certo. Né? Que um dos pontos, isso eu estava falando na aula de astrologia agora, os signos astrológicos, em posicionamento, eles não têm nada a ver com o posicionamento das constelações físicas que o ser humano observa. Se hoje você falar como astrólogo para um astrônomo, o Sol entrou ontem no signo de Gêmeos, ele vai rir de você. Então assim, não, na verdade ele entrou no signo de Touro, porque se você olhar no sentido físico, o Sol está na constelação de Touro hoje, não está na constelação de Gêmeos. Aí você fala, então a astrologia não funciona. Totalmente errado. Por quê? Porque a astrologia ela visa trazer para o ser humano o que era, só vou falar rapidinho, tá? Não se preocupem. O que era a Terra quando ela não tinha a inclinação de 23 graus e 27 minutos. Porque a Terra está inclinada, vocês sabiam disso? Mas nós estamos assim? A gente não está assim, nós estamos retos. Mas na verdade, em relação ao sistema, a gente inclinou. Por causa de grandes cataclismas que houve na Atlântida. Pelo uso incorreto das forças da natureza. Então a astrologia, ela representa o posicionamento celeste quando a Terra não estava inclinada. Deu para entender? Depois que ela inclinou, que surgiu os 4 temperamentos, aí começou a bagunça de verdade. Tudo ficou meio confuso em relação aos elementos, começamos a trabalhar demais a polaridade. Porque quando ela estava retinha, era primavera toda a estação do ano. Era uma eterna primavera, o ser humano tinha um comportamento. Era altruísta, fraterno, justo, perfeito, equilíbrio. Já pensou isso? Até políticos eram assim na época, tá? Brincadeira. Mas era. Só que não era esse sistema que a gente tem hoje. Depois que inclinou, toda a visão em relação às estrelas voltou praticamente 30 graus. Por isso que o posicionamento astronômico não bate com o astrológico. Mas qual é a função da astrologia? Recuperar esse prumo de equilíbrio. Deu para entender agora? Por isso que a astronomia, a astrologia conflita tanto. Mas na verdade quem nasceu primeiro? A astrologia. A astrologia. Ela nasceu primeiro. Então a astrologia quer essa recuperação, não esse céu
que está em relação à astrologia 30 graus atrasados em relação aos posicionamentos. E os astrônomos não têm esse conhecimento. Por isso que se você olhar hoje o planeta Terra, se você pegar o que era o Equador correto, você tem um alinhamento do que? Você pode começar com um extremo aqui do Oriente. Você tem Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa está alinhada com Machu Picchu. Machu Picchu. Está alinhada com as pirâmides de Gizé. E está alinhado com pirâmides no Oriente, se não me engano, na China, lá na Ásia. Então você tem uma linha reta. Aí vai falar, isso é por acaso. Por acaso, caramba, cara, para não falar a palavra que veio na minha cabeça aqui agora. Esse era o Equador verdadeiro da Terra, quando ela estava alinhada. Por isso que os antigos construíram esses lugares que até hoje tem uma atração magnética de quero ver, que todo mundo não tem uma coisa de quero um dia ver as pirâmides, se é que eu já não vi, quero ir para Machu Picchu, quero... Por quê? Porque era o Equador da Terra quando ela estava alinhada. Aí ela entortou, se você olhar no mapa hoje, você vai ver ela torta, nessa inclinação que foi a inclinação da Terra. Estão entendendo o segredo? Por que esses locais? Então esse era o Equador verdadeiro, porque uma linha, se você tem um ponto de início, você pode colocar o outro ponto em qualquer lugar, que você vai ter uma linha, 2, mas 4 alinhados? Ah, aí tem coisa. Você acredita em coincidência, continue acreditando em Coelho da Páscoa, Papai Noel, e etc. Não, porque esse é o Equador verdadeiro. E as pirâmides estão no jogo ali. Elas estão no jogo. Então todos os antigos, eles sabiam desses mistérios que foram passados. Daí que a astrologia foi perpetuada. E como o ser humano se desenvolveu tecnologicamente de uma forma absurda, ele consegue hoje observar o céu e ele fala que a astrologia está errada por falta desse conhecimento oculto. Porque a astrologia, ela quer fazer com que a gente retorne para o nosso prumo. Por isso que na astrologia, que é chamado de meio do céu ou zênite, a parte de cima de um mapa, para você chegar no seu real destino e objetivo. A humanidade está correndo ao contrário. Está jogando a flecha ao contrário. Devagarzinho, a coisa vai voltar. Já está começando isso. Já está começando. E com isso, o que vai acontecer? Todo alinhamento com aquelas pirâmides cósmicas vai acontecer. Essa é a função da pirâmide. Você compreender como essas energias funcionam, como elas se projetam e como a gente traz essa energia para cá. Então vamos brincar de anjo aqui agora. Vamos brincar de anjo. Quando houve a grande guerra celeste entre, vamos colocar as palavras mais no seu sentido religioso, para uma fácil compreensão, Micael e Lúcifer, eles brigaram, você pode dizer, nessas constelações cósmicas, nessas grandes pirâmides. E quando Lúcifer foi vencido por Micael e jogado na humanidade, a última constelação, que foi o último portal que foi uma pirâmide, foi o Cruzeiro do Sul. Por isso que se olhar, isso eu sempre falo para os meus alunos, mas é bom vocês conferirem também. Desse lado aqui, próximo ao oeste, que é a última parte, você tem o que os astrônomos chamam de saco de carvão. Alguém já viu essa foto aí? O saco de carvão é um lugar escuro que tem ali. Que aqui dizem que caíram 22 estrelas, que surgiu os arcanos maiores, que foi a queda dos anjos, que apagaram isso e desceram para a Terra. Aí quando eles descem para a Terra, num primeiro momento, porque desceu as duas classes, desceu Lúcifer e desceu Micael também. Só que dizem os livros sagrados, eu passo tudo aqui sem problemas para vocês, que o Lúcifer não poderia vir com a sua parte feminina, senão ele criaria, como revoltado, seres aqui, que ele viria com as duas partes, ele teria direito a criar. Vocês estão entendendo? Fala assim, não, vamos tirar a parte feminina de Lúcifer e depositar num lugar celeste, para ele ficar ali só como revoltado da coisa, e Micael fica controlando ele, dando a consciência dele devagarzinho. Esse é o jogo evolutivo. A parte feminina de Lúcifer ficou uma estrela Algol. Então eu recomendo que vocês façam algum dia uma leitura da estrela Algol. A estrela Algol é onde ficou a parte feminina de Lúcifer, que ele não tinha o direito de lançar seres na evolução. Hoje ele tem, hoje já está, essa energia já está liberada. Só que não vem como coisa ruim que nem era na época, não. Hoje vem de uma forma mais harmônica.
ele já está, poderíamos dizer hoje, como consciência. Isso vocês têm que entender, não ficar pensando em indústria como capiroto das igrejas e religiões, não. Ele já está mais harmonizado, Micael já conseguiu quase fazer sua parte, né? Então, nesse momento inicial que ele caiu, que foi depositada essa parte, quando esses anjos caíram aqui, eles caíram como energia. Esse é o mistério da esfinge também. A esfinge é um tetragrama. A esfinge é composta por 4 elementos. E a própria pirâmide são 4 elementos com um ponto central em cima. Por isso que a esfinge foi lá, deitou, que ela era um animal astral na época, deitou e ficou ali junto com as pirâmides de Órion para simbolizar e expressar os mistérios. Aí ela se petrificou com o tempo, e ela tinha asas, mas isso foi numa época antes ainda da Atlântida, que se chamava Lemúria. Por isso que quase todas as pessoas que seguiam o verdadeiro caminho da evolução tinham que se defrontar com a esfinge. Pode ver que existe vários mitos que envolvem a esfinge. Esfinge são 4 animais. É o corpo do leão e do touro, as asas da águia e a face do ser humano. Então ela parou ali para falar para a humanidade. Vocês vão ter que desvendar esses mistérios. E as 3 pirâmides de Gizé, que estão ligadas àquele processo, que são as 3 Marias de Órion. Entende? Conseguiram fazer uma ligação? Acho que eu estou mais embaralhando vocês do que ajudando, né? Mas vamos seguir em frente. Daqui a pouco vai melhorar, acho. Né? Vamos seguir adiante. Que é legal ter esse conhecimento inicial. Aí depois, os anjos que caíram como vibração somente, não pensa que é que nem aquela propaganda de desodorante, não. Vai cair aquela anjona bonitona. Se fosse assim, me dá uma caixa daquela. Mas não é assim, não é. Eles caíram como vibração. Aí o que eles esperaram? Com a queda deles, a energia do ser humano que criou a polaridade, quem criou a polaridade foram os anjos. Porque caiu Micael e Lúcifer. Micael é a luz. Não é a luz, não é conhecido como guerreiro de luz, aquele que domina a luz, põe o pezão na garganta do diabo, não sei, tudo expressão simbólica. E tinha o mal. Então aí essa energia polar caiu, tudo se polarizou, tudo se polarizou. E aquele ser que era o lemuriano, que é a representação do que nós éramos como lemurianos, são os moais da Ilha de Páscoa, que foi construída por eles. Não pensa que o povo Rapanui, que foi lá com picareta, e ficou empurrando. Eu vejo aqui na TV, dá vontade de chorar. Mas devagarzinho, isso aí, né? Aquelas pirâmides perfeitas. Eu fui 3 vezes para lá, tive condições. Você não coloca uma gilete ali naqueles blocos de 20 toneladas? Isso vai ser escravo puxando e jogando aqui. Pelo amor de Deus, né? Eu prefiro o coelho de Páscoa, o Pai Noel, porque eu sou feliz com isso. Né? Então, voltando. Então, nessa época que nós éramos gigantes ali, nós não tínhamos condições de que os anjos que caíssem tivessem, não é nem reencarnação, porque reencarnação é voltar de uma reencarnação, reencarnação. A primeira encarnação deles não dava para ser naquele corpo que era muito bruto. Então ocorreu a separação do sexo, foi outro princípio hermético, do gênero, masculino e feminino, que veio depois dessa queda. Aí pá, separou e com o tempo, depois de vários aprendizados, o ser humano conseguiu um corpo melhor. Aí os anjos conseguiam se projetar nesses corpos. Estão começando a entender o mistério? Aí eles conseguiram devagarzinho, através dessa encarnação primeira, ou primordial deles, passar os conhecimentos divinos para os seres humanos. Por isso que tem muita gente que fala que essas civilizações mais antigas eram mais evoluídas do que a nossa. Não, erro. É porque eles eram tutelados por esses seres que estavam de uma forma proeminente na face da Terra. Deu para entender? Então, e aí vai. Então esses seres, eles começaram a ser tutelados pelos anjos. Os anjos começaram a passar todo o conhecimento, a geometria sagrada, a matemática sagrada, e aí eles começaram a construir. Eles começaram a construir, mas como? Com tecnologia angélica. Eles não construíam da forma que a gente constrói hoje. Por isso que a humanidade, como é que pode isso aqui, né? Porque eles estavam na face da Terra com os seres humanos. Daí que aí você começa a entender os mistérios de reis e rainhas, de Edom. E eles tinham o quê para fazer esse tipo de energia? Eles tinham as forças celestes ou cósmicas da natureza, que tem a pirâmide como símbolo. Com as pirâmides eles canalizavam essas energias.
que através dessas energias, junto com a tecnologia dela, como forças cósmicas que estavam na Terra, eles criavam coisas maravilhosas. Um exemplo são os OVNIs. OVNIs é fruto de trabalho de anjo com o ser humano. Então já pensou em as pirâmides eram como se fossem postos de gasolina, mais ou menos isso. Por isso que os Atlantes tinham muitos cristais, eles trabalhavam com cristais que energizavam essas forças, tal, etc. Se você vai lá na pirâmide do Sol e da Lua no Egito, no México, eles encontraram ali um monte de mica, tal. Mica é um isolante natural do reino mineral que estava associado à locomoção dessas forças. Então eles tinham todos esses princípios manipulados. Então quando você pega uma pirâmidezinha para trabalhar, entendendo esses princípios cósmicos, você pode trazer essa energia também. Opa, é mesmo? Vai fazer besteira. Estou isento de tudo besteira se vocês fizerem. Porque essas energias só funcionam e são locomovidas pela sua força de vontade, que é a sua consciência e o seu livre-arbítrio. A mesma energia que alimenta o bem é a mesma energia que alimenta o mal. Ela é neutra. Daí que é o segredo dos elementais, que são forças da natureza que você pode trabalhar com uma pirâmide, sim. Era isso que eles faziam. Daí que você vê largamente em algumas linhas de conhecimento, como a radiestesia radiônica, que tem umas pirâmides de cobre que o pessoal trabalha, mas se perdeu o conhecimento verdadeiro e prístino e ficou num conhecimento cheio de misticismo, que vou dar uma giradinha. Não, tem que ter um conhecimento do que aquilo representa. Então tudo isso tem um porquê. Aí os antigos, para finalizar essa parte, daqui a pouco eu abro para vocês, eles falaram, bom, então como a gente conhece toda aquela história lá de cima, vamos começar agora, que dá para a gente trocar uma ideia com os seres humanos e construir um mundo diferente aqui. Vamos construir. Ainda era linha reta ali, não tinha aquela inclinação que tirou todo o posicionamento real desse posicionamento falso que está aí. Por isso a humanidade hoje está sendo cobrada isso aí. Ó. Agora vai ter que endireitar na marra isso aí. Que bom, que maravilha que eu estou vivo para ver isso. Né? Muito bom. Né? Quero ver a hora que todas as nações vão olhar para a gente e falar assim, ó, não tem mais dinheiro, acabou. E agora? Como é que a gente vai viver? Acabou o dinheiro. Mas eu tenho 800 trilhões. Você tinha, meu amigo, isso é falso, não existe. Vamos começar do zero. Já pensou essa galera que juntou. Eu vou morrer de rir. Por quê? Qual que vai ser a troca? Vai ser o valor que você tem para compartilhar com todo mundo. Já pensou que bonito isso? O que você gosta de fazer? O que você tem de bom? Eu gosto, então vai lá e faz. Você só vai ter que fazer o que você gosta. Esse vai ser o trabalho. Isso é trabalho? Fazer o que gosta? Aí você vai tomar Coca-Cola e assistir televisão. Olha, meu amigo, tá difícil o negócio aí. Fazer assim, a gente vai ajudar você, já que você não sabe nada, vamos te colocar na escola. Seu trabalho vai ser aprender, então, tá bom? Aí você vai achar, olha que bonito, você vai achar o que você gosta. Você não precisa roubar nada. Você não precisa roubar, ninguém vai ter mais do que você. A sua referência de ser melhor vai ser um ser mais consciente ou mais desperto que você. Não vai ser aquele ser que tem mais do que você. Que bacana, hein? Que utopia, né? Acreditem. Mas antes disso vai ter que meter picareta em tudo que está errado. Tudo que está errado. E ó, eu vou usar, eu sei que isso vai para o YouTube, mas não estou nem aí. Pode me criticar, pode falar o diabo que quiser. Olha que eu coloquei, coitado do diabo, estava defendendo ele agora. Aí eu virei satanista, depois eu pode falar também, não ligo. O que importa é que eu sou, não o que fale. Né? Ninguém vai jogar tijolo no chão, vai jogar na vidraça. Então tem que ter alguém ali para jogar para valer a pena o tijolo. Né? Em mim pode jogar, à vontade que eu não ligo. Não estão chegando em várias coisas políticas de desvio de dinheiro? Sabe quem vai ser o próximo passo e não vai demorar? As religiões. Vocês acham que não rola dinheiro ali? Eles pagam imposto? Pagam imposto? Zero. Eles não têm TV, eles não têm rádio. E para ter isso você tem que ter apoio político. Não sei se vocês entenderam as ligações. Daqui a pouco aparece, não vai ter jeito. Aí eu quero ver.
Eu quero ver as pedradas que vai vir depois desse vídeo, amigo. Eu só vou escrever no final da postagem. Aí eu já respondi para todo mundo. E quando acontecer, vocês vão lembrar disso. Porque não tem que reciclar. Tem que ter um sentido correto em relação ao termo e etc. E por aí vai. Então vamos entender, gente. Antes, para eu fazer um fechamento aqui. Agora é uma síntese de 30 segundos. Então existe uma energia causal que desce para ter um propósito na Terra e são utilizadas pirâmides cósmicas ou celestes para isso. Chegou na Terra, houve um determinado momento que determinadas hierarquias angélicas tiveram que cair para fazer a evolução humana continuar. Aí que vem o mistério dos anjos caídos, que teve sim anjo voltado para o mal, anjo voltado para o bem, teve muito sim, para o ser humano aprender a polaridade. Mas de uma forma conjunta, para que todos pudessem conviver aqui no face da Terra, de uma forma pelo menos plausível. Lembra o início da palestra? Acabou tudo, nós vamos querer construir casa, com banheirinho, com cozinha, que a gente traz isso dentro de nós. Foi isso que eles fizeram, só que de acordo com a consciência deles. Então vamos construir uma cidade aqui alinhada com as Pleiades, vamos construir aqui uma cidade alinhada com Órion, vamos entender? Eles fizeram isso. E qual o instrumento que eles utilizaram? A pirâmide. Por isso que antes de ser física, ela traz essas energias moduladas como forças cósmicas. Se você olhar a pirâmide por cima, sempre ela envolve 4 lados. Sempre. Não é assim? Sempre 4 lados. Porque é o universo do 4 que está plasmando uma quinta energia, que é o ápice, ou a energia de cima, que traz a conexão. Daí que vem a palavra piramide, ou a medida do fogo mais cósmico, que tem que ter um propósito terreno. Todas as pirâmides, elas eram, nessa época, antes dessa inclinadinha, que agora você entende porque elas não estão totalmente norteadas, existe uma defasagem do norte, elas eram todas norteadas, norte, sul, leste e oeste, porque nós temos energias, que aí o pessoal chama de meridianos, não importa o nome que dá, que correm do norte e do sul na Terra. Isso é clássico em relação aos polos. Só que agora está como? Está tortinha, só que nós não estamos assim. Então, acima, na verdade, nós estamos tortos. Mas você também tem energias que correm do leste para o oeste. A clássica quem que é? O Sol, pô. O Sol que é a fonte de vida. Sabe o que é o Sol? Ele nasce, não nasce aqui no leste ou no oriente, e ele passa tudo aqui e ele se põe aqui. Daí que os egípcios transformaram isso, os egípcios também, os primordiais, não o que está hoje lá vendendo coisinha. Hoje é uma loucura. Estou cheio de amigos lá no Egito, né? Eles criaram um olho de Horus. Se você pesquisar a fundo, você tem o olho de Horus do Oriente e o olho de Horus do Ocidente, que seria o quê? O olho direito e o olho esquerdo. Então esses dois olhos, né, você tem um aqui e você tem um aqui, ó. Um aqui. Você poderia dizer, olhando de frente, que esse é o olho esquerdo e esse é o olho direito. Então existem dois. Já ouviu falar no olho de Horus? Tem gente que tatua nem isso aqui, só não sei, achei legal no livro lá, e tatuou, tá ligado? Fica aí. Fica aí. Então esse olho de Horus expressava a energia do Sol, ou essa energia que passa aqui. E a pirâmide representava exatamente isso. Então elas eram alinhadas, elas eram perfeitinhas, e elas traziam toda a linguagem. Então ela trazia, na verdade, quer ver outro símbolo? Né? Então falava Vasco da Gama, não, vai além do futebol. A Cruz de Malta, olha aqui, ó. Não é? Já ouviu falar na Cruz de Malta? Não vão confundir com os símbolos que o nazismo usurpou, né? Que todos aqueles símbolos sagrados, o nazismo não criou nada. Ele usurpou tudo para utilizar como força de destruição. Isso aqui é uma pirâmide, cara. Isso aqui é a pirâmide. Tudo que representa uma cruz com um ponto no meio é uma energia de pirâmide. Vocês estão entendendo agora esse baita simbolismo? O próprio Cristo não está associado a isso, você pensar? Ele não foi crucificado com uma rosa numa cruz? Aí que vem o nome, Rosa Cruz. Aí os cabalistas chamam de, vou falar bem aportuguesado, Yod, Ré, Val, Ré, que é o nome de Deus, que são 4 letras que criam tudo. Então aí que várias vertentes chamam isso de tetragramaton.
Tetra, 4, grama, palavra, tom, som ou vibração. Ou as 4 vibrações de uma energia que geram um quinto ponto central. Então, por isso que se você pesquisar na internet tetragramatom, você vai ver um pentagrama como símbolo. Mas tetra não é 4? Mas é o 4 que, harmonizado, gera a energia central. Por isso que se você pegar, quer ver um exemplo para quem gosta de Kabbalah? Se você pega o Yud, Re, Vav, Re, no centro você tem uma letra que tem 3 iódios unificados, que se chama Shin. Alguém já viu? Isso é até símbolo de gráficos de radiestesia. É só você pesquisar. Que na verdade é o quê? É uma pirâmide. Uma pirâmide. Porque é um símbolo, ele só tem força quando você tem a consciência para locomover ela. Senão o símbolo não é nada. Ele não é nada. Quer ver como vocês vão entender isso facilmente? Vamos supor, vem um disco voador aí. Um OVNI. Não vai sair Grey, não. Grey é bonequinho de anjo. Está dentro do Grey, são aqueles cinzentinhos que aquela. Já pensou se o ser do futuro vai ser daquele jeito? Pelo amor de Deus, eu não quero ser isso, não. Eles são bonecos que os anjos criam para entrar em contato com o reino humano. Por isso que às vezes eles são pegos em quedas, em acidentes, mas o anjo mesmo não é. Ou ser de hierarquia que pilota o disco voador. Então, voltando ao que eu ia falar. Aí você vê, uau, ele pousa, pá, aí sai um anjão lá. Pô, descobriu, ó, pô, acredito, legal, entendi. Aí ele vai dar a chave, vai lá, pilota. E agora? Você vai sair com ele? Você vai chegar lá, Abracadabra, sim, Salabim, Temer, Dilma, Aécio. Você acha que vai funcionar? Não vai. Ele vai ficar parado. Por quê? Você não tem consciência para locomover ele. É a mesma coisa com os símbolos. Não sei se vocês entenderam a brincadeira. É a mesma coisa com os símbolos. Então aqui esse Shin representa o quê? As 3 Marias, ou a força trina do quaternário. Entenderam por que os cabalistas colocaram? Por isso que uma das traduções desta letra, uma delas, que ela tem uma força no sentido de fogo trino, de fogo diferenciado, que está associado a quem? As pirâmides. E quem é uma pirâmide? Para fechar isso, para a gente entrar para valer ali. O ser humano. O ser humano é uma pirâmide. Agora ferrou, né? Meu Deus, deixa eu acertar melhor isso aqui, esse lado. Estica aqui. Nós somos uma pirâmide porque nós somos a energia dos 4 elementos, que são 4 consciências. Nós somos um 4º reino que traz 3 reinos já dentro de nós. Nós temos o mineral dentro de nós, que é a terra. Temos o vegetal, que é a água. Temos o animal, que é o fogo. E temos o ser humano, que é o ar, vamos dizer assim. E quando a gente harmonizar essas 4 forças, surge quem? O 5º princípio que está dentro de nós. Porque nós somos uma estrela, um tetragramaton também. Nós somos. Então o ser humano é uma pirâmide. Então por isso que quando ele opera, a força e todo o simbolismo e toda a analogia que está numa pirâmide, ele pode conseguir forças transmutadoras sensacionais quando ele compreende essa linguagem. Estão entendendo onde eu quero chegar com vocês? Então, muitas vezes, quando você compreende essa analogia, é aí que nós vamos entrar nessa parte aqui daqui a pouco, a linguagem das forças, que elas se associam a cores, formas, sons, signos astrológicos, porque os signos astrológicos também é uma pirâmide. Vocês já pensaram nisso? Falaram, ferrou agora, né, Schultz? Não ferrou, não. Quantos são os signos astrológicos? 12. E são 4 elementos associados aos 12 signos. Você tem 3 signos para cada elemento. Olha aqui, ó. Não é a pirâmide? 3 signos para cada elemento. Olha lá por cima, ó. Se você olhar uma pirâmide, não são 4 triângulos que se unem? Então você tem a força também dos 12 signos aqui girando em relação à força da pirâmide. E esses signos trazem uma linguagem. Os próprios seres especiais utilizam a pirâmide para fazer o seu trabalho, porque eles utilizam 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos representam a energia da pirâmide. Quem que eles são como mestre ou aglutinador dos 12? O ápice da pirâmide. Vocês estão compreendendo isso? Então eles possuem o quê? 12 apóstolos que eles usam. E esses 12 apóstolos trazem a linguagem dessas energias. Quer ver? Eu vou colocar para vocês os milagres do Cristo agora. Uau! Zira, pum, pá, sim, Saladin, Harry Potter, pá, Senhor dos Anéis, brincadeira.
Quando Cristo ia operar um milagre, ele sabia que iria ter que locomover uma determinada força da natureza. Isso para todos os milagreiros, não é só para ele não. Estou citando ele porque ele é o pop da galera. Eu falo com respeito, mas eu sei que tem gente que me malha aí, como Judas. Não. Coitado do Judas também é bode nessa história, bode expiatório. Judas. Vai ter história dele mais bem contada ainda. Então, seguindo, ele ia ter que utilizar a linguagem do elemento fogo para operar um milagre. Fogo é luz, a energia. Já vou chegar nisso. Luz é visão. Vocês não estão me enxergando aqui, infelizmente, mas não estão me enxergando? Eu sei que vocês precisam só me ouvir, mas vocês estão me enxergando. Se eu apagar a luz, alguém me enxerga? Acabou. Você precisa dar luz para você enxergar com a luz. Luz é fogo. Então, para ele curar a cegueira de uma pessoa, para dar a luz para ela, ele chamava 2 apóstolos dos signos de fogo. Ele juntava, ele se tornava uma trindade do fogo, ele não é um aglutinador aqui do meio. Então ele falava da linguagem do ar, do fogo, da água e da terra. Ele chamava, despertava essa energia e pá! Aí a pessoa começava a enxergar. Por quê? Porque ele locomovia a energia do fogo e a pessoa voltava a ver, porque ela não tinha a luz, o olho estava lá. O que não tinha era a captação da luz. Não sei se vocês estão pegando o que eu estou falando. Então ele ia curar aleijados, pessoas que estavam ali paraplégicos, era o elemento terra. Ele não tinha a coisa certinha ali ajeitada, ele saía andando. Ele chamava 2 de terra, ele no centro, pá, a pessoa voltava. Por isso que depois que ele fez e operou vários milagres, com todos eles, ele chegou uma hora, pode estudar, você vai ver que isso é falado pelos apóstolos. Aí o mestre disse, vão sempre em 2, que eu estarei entre vós para que vocês operem os milagres necessários. Oh, meu Deus, e agora só nós 2? Sim, o mestre! Mas o mestre já estava dentro de cada um deles, depois de várias operações, com a força aglutinadora do Shin, vamos dizer assim, com aquela força integral. Deu para entender a magia? E de acordo com a necessidade, ele trabalhava a energia dele, porque ele tinha 12, cada um era de um signo. Cada um era de um signo, por isso que ele ia lá, escolhia, tal, tal, pizza, pá, e aí ele operava os milagres. Então quando você começa, esse que é eu acho que é o bingo do nosso bate-papo hoje. Quando você começa a entender isso, você pega uma piramidezinha ou sabe projetar ela num local, dependendo da mentalização, dependendo do símbolo, dependendo do arquétipo que você usa, ou mesmo você utilizando de uma forma bem empírica, prática, uma pirâmide ali para trabalhar uma energia, aí vem a pirâmide da radiestesia e da radiônica, você pode evocar essa força, mas você evocar no sentido de trazer para que ela se manifeste. Você traz ela porque você tem a consciência do que é aquilo. Não é uma reza sem sentido. Você está fazendo uma extensão da sua consciência que está ali para que essa energia se manifeste. Aí as coisas acontecem. Mas acontecem porque aquele que operou tem consciência do que fez. Se aquele que operou não tem consciência nenhuma, ixi, você pode dar a espada, a lança de Longinos ali que não vai ter poder nenhum. Ele só vai palitar o dente com ela. Não vai nada. Vocês estão entendendo? Já se você sabe toda a força vibracional, a história, o arquétipo, a energia intrínseca que está ali presente, aí a história muda. Aí a história muda. Então todas as analogias que nós vamos começar a fazer agora, eu não vou abrir para dúvidas. Eu sei que eu vou me ferrar com isso, mas eu vou abrir para dúvidas. Estou brincando, pergunta que eu gosto. Nessa linguagem existe todo um porquê que aí vocês vão entender essas linhas de conhecimento, que é a astrologia, que é tarô, cabalá. Você vai entender no sentido prático como que você pode utilizar essa força, muitas vezes só como uma projeção mental numa situação. Você chama essa energia e ela se manifesta. Lembrando sempre que a força, ela é neutra. Ela vai para o bem ou para o mal, como o fiel da balança que é o lei, que é a sua consciência. Deu para entender? Foi justamente essa força neutra na Atlântida, que tinha gente para cá e gente para cá, que ocasionou toda essa encrenca aí, que fez a Terra até inclinar, mas o lado do bem venceu como sempre. Mas hoje, a grande chave, isso é o final para eu abrir para vocês. Já vão pensando na pergunta. Não está
naquela coisa, o mal é externo. Por que você diz que o diabo estava no meu corpo? Não é que o diabo, você que é uma tranqueira mesmo. O mal está no mal político, no mal pai, na mal mãe, no mal filho, no mal profissional. Não é algo de fora que veio, babei, intuí, fiz. Não. Você vai furar, isso ocorre em casos assim bem esporádicos, mas só entra se você tiver a reverberação, a ressonância com a energia que entrou em você. Se não tiver, não entra, vai entrar só coisa boa. Então a gente está na hora da gente desmistificar essa coisa de tudo é um trabalho feito, né? Porque se você fizer um trabalho, um trabalho. Um trabalho. Por que você vai? Porque não, olha, veio o Satanás, entrou e me desculpa, agora eu vou fazer um descarrego, rezar 20 Pai Nosso e está resolvido. Acabou, gente, acabou, já era. Agora é pegar todo o conhecimento e transformar em algo que tem a ver, no sentido prático na nossa vida, desmistificar essas coisas criadas pelo homem no seu sentido contrário e transformar isso numa coisa prática que tenha um sentido. Senão não tem sentido nenhum. Isso é era de aquário, é tecnologia. Que uma coisa que eu vou falar para vocês também, antes, essa é legal. As crianças hoje já não nascem eletronicamente preparadas, não sei se vocês entenderam. Você quer ter dúvidas, se já tem 5 anos, vai lá que ela liga o computador, te ajuda. Aí tá a avó lá. Vitor, a viu a garotinha com pirulito. Que foi, vó? Não, porque eu... Vó, você não viu ali, ó? Obrigado, Vitor. Não é? É ou não é assim? Por quê? Porque o futuro, eles vão aprender a compartilhar e viver esse mundo virtual sem a necessidade do material de uma forma fluente. Então a tecnologia vai apoiar muito. Hoje tem a polaridade muito, você tem um monte de desgraça ali também, mas no futuro eles vão tudo ali. Olha que a gente perde tempo. Vou no banco amanhã, porque tem que ir no banco. Vai ficar 1h30 naquela fila desgraçada, né? E fica ali. Aí a caixa, depois você chega, tá errado, não dá para pagar hoje. Mas acontece ou não acontece isso? E lá vai você com o bendito papelzinho, e não sei o que, Vai acabar todas essas necessidades de perda de tempo com coisas físicas, né? Vai acabar porque eles vão preparar o futuro, que vai ser tudo uma coisa rápida. Então a gente vai gastar nosso tempo em coisas úteis, em coisas construtivas. Hoje os sistemas estão todos desgastados. Então, não vai levar o pé da letra que eu vou falar. Mas os velhinhos que não sabem mexer nisso vão sair do contexto evolutivo, porque eles não são eternos. E vai ficando só os jovens. Então, daqui a pouco, o jovem hoje é o de meia idade, e os que vêm vão vir melhor ainda. E os velhinhos do futuro já vão saber, pelo smartphone ali, que somos nós. Vão falar, manda um zap, filho, tá bom. Não vai perder tempo. Pode deixar que eu pague a conta, eu vou pagar. Não vai existir mais agência. Não viram que os bancos falaram que vai acabar as agências físicas? Não vai ter mais essa necessidade de ir com papelzinho lá. Isso é um horror, né? Mas o que a gente não pode perder, que para mim é o lado contrário, você está namorando? Tô. Com essa menina aqui do Japão, é minha namorada virtual. Olha o beijão que ela me manda aqui pelo zap. Vai acabar a espécie, né? Só se a espécie for virtual. Né? Então, vai voltar, mas verdadeiramente, esse lado da utilização prática, direta, da troca dos sentidos, mas no sentido construtivo. Tá certo? E o smartphone, de uma certa forma, é o 5º ponto de 4. E agora ferrou. Ele é um tetragrama, então é uma pirâmide? Claro que é. Por que, Milton Schultz? Veja bem. Agora já entrando aqui, quer ver a pirâmide? Quer ver? O smartphone vai virar o ponto central da pirâmide. Isso agora já é um pouco a energia prática da coisa, hein? Vamos lá. Tá chato, junto. Então em poucos aqui, então vamos lá, né? Porque agora a gente vai começar para valer. Essa última hora agora é, se você pegar a pirâmide nesse sentido mesmo aqui, dos pontos cardeais, elas representam elementos. No ar, ele tem a projeção no norte. Então aqui você tem a trindade do ar. Olha aqui, isso aqui é ar. Ar. A famosa tabelinha aqui é ar. Ar. No sul, você tem a energia do elemento fogo. No sul você tem a energia do elemento fogo.
Está ficando ridícula a minha pirâmide, eu acho que vocês estão entendendo, né? Não é aqui, cara, ô burrão. O fogo aqui. Se você olhar no sentido cósmico, é que se apoia a astrologia. Se olhar uma constelação de ar ali, vamos dizer assim, a 180 graus dela sempre vai existir uma constelação de fogo. Foi assim que os antigos dividiram o céu. Porque são dois elementos que se complementam, vocês concordam? Fogo e ar. O fogo existe por quê? Porque está queimando ali a energia. A forma correta de apagar o fogo é você abafar, não é jogar água. No leste você tem a energia da água. Da água, e agora? A água é o leste. Então tem toda uma linguagem. E por fim, no oeste, você tem quem? O elemento terra, que é o último nessa história. Vou colocar a terra assim. Vou colocar a terra assim. Então, na pirâmide, você tem os 4 elementos. E isso estão nas constelações. É muito legal isso. Que se você observar uma energia celeste, quando você tem um pouquinho do conhecimento, você olha para um ponto, você tem a energia do ar, você sabe que lá para trás, ou 180 graus dela, tem a energia do fogo. São os desenhos das constelações, que os antigos originaram o velar dos mistérios através do símbolo de animais. Mas animais que, se você entrar em toda a consciência ali, você entra em coisas fantásticas. Então ali o fogo, ali vai ter a água, e ali vai ter a terra. Um exemplo, que eu vou pegar 4 signos ali, os 4 signos das estações. Se você olhar para um ponto, você vê lá está Libra, é o signo que corresponde à entrada do outono aqui, primavera aqui, e o outono no norte. A 180 graus de Libra, que é ar, vai ter o signo de Áries, que é fogo. Do lado da direita, no leste, você vai ter Câncer, que é o signo de água, que representa o nosso inverno, e desse lado, Capricórnio, que é o verão aqui. No hemisfério norte é o contrário. Então isso está perfeito, e os antigos sabiam disso.